Vamos fazer oração e após a oração, o pastor Enoque, ele tem a liberdade de ministrar o que Deus tem colocado no seu coração. Altíssimo Deus e Pai eterno, glorificamos o Teu nome, Senhor, nesta noite, por estarmos aqui na Tua presença. Agradecemos por tudo quanto o Senhor já tem falado conosco através da palavra oficial e também dos louvores que foram entoados. Agora, Deus amado, usa a vida do Teu servo que vai ministrar a Tua palavra. Fala conosco, Pai amado, tudo que nós precisamos ouvir, pois o Senhor conhece os nossos corações e sabe a necessidade de cada um de nós. É no nome de Jesus que te pedimos e agradecemos. Amém. Pastor. Queridos irmãos, eu quero os cumprimentar esta noite com a santa paz em Cristo Jesus. Amém. Dizer-vos que minha alma se alegra em poder estar convosco esta noite, com a oportunidade de falar do amor de Jesus. E estava pedindo a Deus uma palavra esta noite, e o Espírito me deu uma palavra no livro do profeta Ezequiel. Eu quero dividi-la com você no capítulo de número 1. Capítulo 1 do livro do profeta Ezequiel. Você que está de posse da sua Bíblia, versículo 1 diz o seguinte. Encontrou? Passo a ler então versículo 1 do capítulo 1 do livro de Ezequiel, que diz: E aconteceu no 30º ano, no mês 4º, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, estando ele junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Verso 4, e olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo a revolver, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como cor de âmbar, que saía de dentro do fogo. Agora o versículo de número 8. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham os seus rostos e suas asas. E uniam as suas asas uma à outra, e não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. Verso 10, a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, a mão direita. Todos os 4 tinham rosto de leão, a mão esquerda. E todos os 4 tinham rosto de boi e também rosto de águia. Todos os 4. Assente-se, por favor. Aleluia. Meus irmãos, esta noite eu, por força desta palavra, prometo aos irmãos não cansá-los, mas ao mesmo tempo tentar ser fiel à revelação que o Senhor me deu dentro desse texto bíblico que lemos. Perceba, você que está com a sua Bíblia aberta, que o verso 1 do capítulo 1 abre com um numeral.
e está falando do 30º ano. Essa data é a idade do profeta Ezequiel. Este homem, se não houvesse a informação que ele vinha de uma linhagem sacerdotal, pelas suas atividades dentro do próprio livro, ficaria muito claro que a gente está diante de um sacerdote. Então, quando este homem alcança, está muito próximo dele ter a liberdade de executar o seu ofício, ele é surpreendido pelo cativeiro. No capítulo de número 24 de 2 Reis, você vai encontrar detalhes acerca da extração do povo de Israel de dentro das suas terras. E o cativeiro, o transporte para a terra de Babilônia. Isso deu-se em 2 etapas, é muito claro lá no capítulo 24. Na primeira, o rei, ele é removido, e com ele vai os nobres, o povo fica na terra. E ele tira o rei e coloca o tio dele no lugar. E quando passa 10 anos, este que está, ele se revolta. Então, mais uma vez, eles são atacados. O rei vem agora com força total, e agora a destruição é certa. Mas o que interessa aqui para nós é a primeira investida. Este homem, como um sacerdote, eu creio que ele estava aguardando a sua idade certa, a sua hora certa de assumir o seu ofício. E um dia pela manhã, como qualquer outro, o Senhor aparece a ele, porque ele era profeta, e diz o seguinte para ele: eu vou remover o desejo dos teus olhos como um golpe. Mas é o seguinte, você não vai chorar, não vai prantear. Você vai vestir a sua roupa de profeta, vai calçar o sapato de profeta, não vai comer e não vai beber, e vai sair anunciando o que eu lhe der. Ele não sabia o que Deus ia remover como o desejo dos seus olhos. Então ele o faz. Pela manhã, ele sai ao campo em consagração. Se você que está com a sua Bíblia aberta aí, anda comigo dentro do capítulo de número 24 deste mesmo livro. Então, por força desta palavra, ele sai conforme Deus determinou. Veja comigo no capítulo de número 24, versículo 16: Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos e farei como um golpe, uma coisa muito rápida. Mas você não vai lamentar, não vai chorar, e nem permitirá correr lágrimas dos teus olhos. Refreia o teu gemido, não tomarás por luto, ata o teu turbante, coloca o sapato nos teus pés, não coma pão junto com os homens. E o 18 é a chave. E eu falei ao povo pela manhã, e à tarde a minha mulher morreu. A invasão no território de Israel pelo grande exército
de Babilônia resultou nisso: a morte da sua esposa, no ato da invasão. E quando ele pisa, quando você entra no Salmo de número 137, o verso 1, 2 e 3, você consegue ver o estado psicológico do povo quando está entrando na terra de Babilônia. Eles não imaginavam, mas de tantas coisas que o povo fez, estando dentro da terra, da promessa, de posse da sua promessa, havia tantas ordens, havia da parte de Deus ordenanças que o povo deveria observar. Aleluia. E entre elas estavam os anos sabáticos. Deus disse: vocês vão fazer o seguinte: dentro da terra, vocês vão usar a terra durante 6 anos. Quando chegar o 7º ano, você deixa a terra descansar. Depois recomeça novamente, conta 6 e deixa descansar o 7. Eu estava vendo isso outro dia e eu fiquei pensando: meu Deus, como que vamos colocar aqui uma data nisso? Vamos pensar há 2.500 anos atrás. Como que você vai ficar 1 ano sem plantar e sem colher? Vai comer do quê? Vai viver do quê? Aí o Espírito me fez entender que Deus queria mostrar para o seu povo que Ele ainda era o Deus da providência. Vocês vão ficar sem plantar e sem colher durante 1 ano inteiro, mas não vai faltar a comida. Porque aquele que sustentou no deserto é o mesmo da providência. Então Deus estava chamando o povo para agir pela fé. Atividade vossa, 6 anos, o 7º deixe comigo. Mas o povo não acreditou. Esqueceram de observar isso. Aí eu vejo Deus pegou a caderneta, pegou a caneta, fez uma conta e disse: para pagar os anos sabáticos, para a terra descansar nesse tempo, ela vai ter que ficar deserta durante 70 anos. Irmão, quando Deus começa a fazer a conta, irmão, é problema. Eu descobri que na matemática do homem, quando você está diante de uma equação, seja multiplicação e divisão, você trabalha o produto e o sinal junto. Então, menos vezes menos é mais. Menos dividido por menos é mais. Mas a matemática de Deus não. Se é menos aqui, o meio também é menos. E o resultado também é menos. Deus fez a conta e disse 70 anos. E eu descobri, antes que a gente volte para cá, que dentro da terra de Babilônia, Deus foi tão misericordioso que durante esse período Israel é como que não estava dentro de um campo de concentração. O cativeiro na Babilônia não foi um campo de concentração. Perceba quando você lê o livro do profeta Jeremias, basta você ler o capítulo 29, você vai ver que Deus disse: olha, dê os vossos filhos em casamento, dê as vossas filhas, plante na terra, use a terra. No capítulo 4 desse livro, Deus fala com o profeta e diz: tira um tijolo da sua casa, escreve Jerusalém no tijolo, que eu vou lhe dar uma revelação. Então você percebe que eles tinham liberdade para ter uma vida normal. E é por causa disso, irmão, que Daniel vai entrar numa batalha tremenda espiritual,
quando está completando os 70 anos, que ele tinha essas informações do tempo, ele está olhando o povo e percebe que o povo não queria voltar. Se acostumou. Por aqui tá bom. Então Daniel, ele vai dobrar o joelho e vai entrar numa guerra, numa batalha espiritual, dizendo: Deus, o tempo está se cumprindo. E olhando, eu percebo que o povo não quer voltar. Não tem pessoas assim, irmão, que já se habituaram a viver no erro, viver debaixo da vigência do pecado. Em pessoas, irmãos, que eles já receberam uma espécie de uma blindagem, e que ele não é mais alcançado pela palavra. Meu Deus! Isso é tão grave, irmão, que às vezes Deus, por sua bondade, usa até um vaso de maneira especial e particular, e vai e entrega o mistério. E às vezes não é aquilo que você quer ouvir, mas é aquilo que você precisa ouvir. E de repente, nesta mensagem, Deus está convidando a pessoa para revelar o seu erro, o seu pecado. E muitas às vezes até processa o vaso. Irmão, o negócio está feio por aí. Até processa. Nós vamos acertar isso na justiça. Você me expôs. Você expôs a minha imagem. Como eu dizia lá na sede, em uma mensagem, o Cristo, olhando, disse: vós permaneceis no pecado, porque a minha palavra não entra em vós. Então existe o pecar, existe o permanecer no pecado. São estados diferentes. E aí a palavra, ela não entra, a pessoa está debaixo do erro. Veja que é um verbo de estado, permanecer. Eu tenho professores aqui, e você sabe que os verbos de estado são ser, estar, parar, permanecer, ficar e continuar. Então está presente um verbo de estado, permanecer. A pessoa permanece no pecado e passa o tempo que for. Como os jovens, que às vezes se conhecem dentro da igreja, se relacionam dentro da igreja, se adiantam na sua relação, pecam, e depois ainda vêm para o altar em pecado. Isso é grave, mas é fato. Então esse homem, ele recebe a mensagem, ele faz como Deus determinou pela manhã, ele profetiza, e à tarde a invasão, a esposa é morta, e ele é transportado junto com o povo para o cativeiro. E perceba então que o outro versículo que segue diz que era o ano 5º. Então ele entrou ali, ele devia ter por volta de 25 anos, e somado ao 30, então ele levou 5 anos para se recuperar da pancada. Deus disse: você não vai chorar, você não vai prantear, mas é um ser humano. Então ele levou 5 anos para se recuperar. E dentro da Babilônia, volta lá no capítulo 1, dentro do cativeiro, ele está à borda do rio Quebar. Ele vai ter uma visão tremenda, extraordinária. Ele vai ver os querubins. Não tem nome aqui, mas no capítulo 11 você percebe que esta visão, esses seres que ele vê, são os querubins. E dos detalhes desta imagem que ele vê, ele percebe que cada ser tem 4 faces. Tem a face de homem, tem a face de boi, glória a Deus, a
face de leão e a face de águia. A gente passou por cima de alguns versículos aqui, mas esta visão, irmãos, ele tem a liberdade de ver o trono de Deus. E Deus assentado no seu trono, e esses seres estão junto do carro do trono de Deus. Isso aqui é uma coisa tremenda e extraordinária. Então, quando ele vê esses seres, você leu comigo, ele vê 4, e eles estão posicionados, como se fosse um aqui, um outro aqui, um outro aqui e um outro aqui. E você leu comigo que eles tocavam as asas, então estendia as asas e tocava a asa de um do outro, fazendo uma espécie assim, um lá, um aqui e assim. E o texto diz que eles se deslocavam. O céu é algo em movimento. Glória a Deus. Se deslocavam para lá numa velocidade tremenda, que ele disse era como um relâmpago, muito rápido. Mas uma coisa chamou a atenção dele, que quando se deslocavam, não viravam a face, não movimentavam o rosto. Então, o que estava aqui, entenda bem isso aqui, quando se movimentavam para lá, esse daqui não virava a face, a posição era a mesma. Aleluia. Então, olha comigo aqui uma coisa riquíssima no versículo 10, você que está com a sua Bíblia aberta. Veja. A semelhança do rosto, a mão direita, olha para mim, a mão direita aqui, desse lado aqui, era face de homem. Então, o ser está aqui, era face aqui, 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 aqui. Esse lado aqui dessa mão era uma face de homem. Você está lendo comigo? Ao lado esquerdo era uma face de boi. Então, o ser está aqui, face de homem aqui, e aqui uma face de boi. Vamos ler o verso inteiro. Vamos lá, o 10. Ó. A semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem à mão direita. Todos os 4 tinham rosto de leão à esquerda. Todos os 4 tinham o rosto de boi, então a frente era boi. E rosto de águia. Então vamos lá, pensa comigo. Boi, face de homem, leão e águia. Isso aqui é um mistério tremendo. Aleluia, Jesus. Aí uniam as asas, se deslocavam, se movimentavam, É tremendo. mas sem virar o rosto. Aleluia. Então, agora eu lhe convido para pensar. O que está aqui, ele está de frente com esse aqui. E esse aqui está de frente com esse aqui. Então, quando o movimento é para cá, o governo é do que está aqui. E aqui está a face de águia. Aleluia. Pega isso. Aleluia, Jesus. O que está aqui, quando o movimento é para cá, o governo é desse. E é a face de águia. O que está aqui, quando o movimento é para cá, o governo é esse aqui. Para que você entenda, todo o movimento, o governo é a face de águia. Aleluia, Qual é a revelação que eu tenho aqui? Que todos aqueles que querem se aproximar de Deus, ele tem que se apresentar com 4 faces. Primeiro, a face de homem. Por quê? Aleluia, Jesus. Quando você acessa o ofício do homem, Aleluia, Jesus. no seu estado original, que ele é posto no Éden,
Deus disse assim para ele: olha, você vai, te plantei aqui nesse jardim, você tem 2 ofícios. Você vai lavrar a terra e vai cuidar da terra. Glória a Deus. Aleluia. Então eu, como servo de Deus, como servo, eu tenho que ter essa atitude do homem. É lavrar e cuidar. Mas tem um mistério. O meu movimento não pode ser movimento com a face de homem. Sempre de águia. Glória a Deus. Eu tenho que estar pronto para lavar, lavrar e guardar. E isso aqui, irmão, isso aqui tem um mistério muito grande, porque as maiores revelações da Bíblia, veja isso aqui comigo, anda comigo, no livro do Apocalipse, no capítulo de número 1. Aleluia, Deus. Olha aqui, verso 1 do capítulo 1, acompanhe isso comigo. Apocalipse 1, versículo 1, diz: revelação de Jesus Cristo. De quem é a revelação? A qual Deus lhe deu. Então ele a tem porque Deus lhe deu. Qual é o fim? Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo enviou e as notificou a João, seu servo. Aqui tem um segredo muito grande. A revelação é de Deus. Ela chega para Jesus. Aleluia, Jesus. De Jesus ela passa para o anjo. Então você tem uma escala. Está com Deus, para Jesus, para o anjo. Só que, enquanto você está com Deus, Jesus e o anjo, você está no céu. A esfera é celestial. Mas essa revelação de 22 capítulos não é para o céu, é para a terra. Glória a Deus. Aleluia. Aí Deus olhou e disse: como farei chegar à terra? Como farei que os homens conheçam tal revelação? Aí eu vejo os olhos de Deus procurando alguém. E João é o escolhido. E a informação é clara quando termina o versículo 1. Servo. Aleluia. As maiores revelações são dadas às pessoas que estão dispostas a servir. Você pode reparar, irmão, que as pessoas grandes, nariz empinado, né? Paulo olhou e disse: Deus escolheu as coisas que não são. Ele escolheu as desprezíveis. Qual era o objetivo? Para confundir as que são. Deus sempre vai trabalhar com as pessoas pequenas. Eu estava outro dia vendo isso aqui é uma coisa muito, muito clara. Quando Jesus apareceu na história da humanidade, ele apareceu no cenário. E quando Jesus apareceu, os escribas tinham ciência de que o Messias, o Salvador, ia aparecer naqueles dias. Eles tinham ciência disso. Por quê? Por causa do grande relógio das 70 semanas revelada ao profeta Daniel. Aleluia. 70 semanas, isso de anos. 7 vezes 7 dá quanto? 49. 490 anos. Pega isso aqui. Deus disse: olha, quando houver uma ordem para restaurar a cidade de Jerusalém, 70 semanas estão determinadas. Aí Deus disse assim para ele: olha, quando sair a ordem, você começa a contar. Isso é muito claro. Quando a ordem vier, você começa a contar. Passados 483 anos, virá o Messias e ele será tirado. Então, os escribas têm isso aqui na mão. Quando deu a data certinha, batendo os dias certinho, os escribas, o Messias já está por aqui.
É nascido. Aí para arrebentar a coisa, Herodes está dentro do seu palácio, tranquilo, governando. Herodes era um título, a Bíblia traz 5 deles. O grande, o Antipas, o Arquelau, o Agripa I e o Agripa II, um pior que o outro. Ele está sentado no seu palácio. Vem uns homens seguindo uma estrela. E eles fizeram isso de sair e seguir a estrela, uma estrela especial, porque chegou a eles uma mensagem: é nascido o rei dos judeus, o esperado. Então quando eles se deslocam, quando eles chegam, que pisam o pé na Palestina, a mensagem era essa: é nascido o rei. Eles vão bater onde? No palácio. E a gente não tem um número, mas a gente entende, provavelmente eram 3, por causa da oferta: ouro, incenso e mirra. Olha, vimos numa terra aí, e a gente veio adorar aquele que é nascido rei dos judeus. Imagina o impacto que causou isso. Rei dos judeus. A gente veio aqui guiado por uma estrela, e isso aqui é um pensamento meu, só eles que viam a estrela. Acho que alguém olhou para o céu e disse: que estrela? Aquela estrela ali, Nós estamos seguindo a estrela. Eles entraram e anunciaram: apareceu uns camaradas aí, e eles disseram que vieram seguindo uma estrela, estão querendo adorar aquele que é nascido rei dos judeus. Aleluia. Isso aí saiu pelas ruas, invadiu as ruas, esta mensagem. E o texto disse: e perturbou-se Herodes e toda Jerusalém com ele. Você pode reparar, e quando João Batista começa a batizar no deserto, vai umas autoridades de Jerusalém lá, dizendo o seguinte: olharam para João, a multidão que estava com ele: você é o Cristo? Não. Você é Elias? Também não. Você é o profeta? Também não. Quem é você? Eu sou uma voz que clama no deserto. E eu descobri que eles foram e fizeram essas 3 perguntas básicas a João, porque os escribas tinham feito um documento, e no documento dizia o seguinte: virá Elias, virá o profeta e o esperado das nações, o Messias vai aparecer. Irmão, o tempo já foi, mas olha comigo isso aqui, no capítulo 1 do livro de João. É vindo Deus. Aleluia, glória. Olha que coisa maravilhosa. Capítulo 1, versículo 19. João 1, 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? Primeira pergunta. Tu és o Cristo? Confessou e negou: eu não sou Cristo. Aleluia. Então perguntaram: és tu Elias? Ele disse: também não sou Elias. És tu o profeta? Ele respondeu: não. Então, olha para cá para a gente não ir muito longo. Pensa em um escriba. Pegou um documento, disse: vai vir o profeta, o artigo definido vai vir Elias e o Messias vai aparecer. Aleluia. E é nessa data aqui, pelo relógio lá de Daniel, é nessa data. Aleluia. Só que faltava uma coisa. Aleluia. Pergunta qual é? Eu respondo: a revelação. E a revelação divina
Jesus disse, levantou as mãos ao céu e disse: Pai, eu te agradeço, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Jesus sabia o que estava agradecendo. Porque os sábios e os entendidos eram os escribas, os fariseus. Então eles sabiam, mas eles não tinham a revelação divina. Revelação do céu só vem para servo. E servo é irmão do céu. Isso não tem a ver com o caso de eu ser um mestre ou não ser. Jesus deu o maior exemplo disso quando ele lavou os pés daqueles que estavam sobre a sua ordem. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E eles estavam certos por causa da profecia de Malaquias, que ele disse: antes que venha o terrível dia do Senhor, virá Elias. Aleluia. E em Deuteronômio, Moisés disse: o Senhor levantará no meio de vós um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Então eles tinham ciência que o profeta, com o artigo definido do "o", ia aparecer, Elias ia aparecer, e aí o Messias. Eles estavam certinhos, mas faltava a revelação. Aleluia. Então, todo o movimento que havia, eles iam para cima. E eu descobri que até a pessoa de Cristo, eles pensaram que era o profeta. Veja isso aqui comigo. No livro de João. Aleluia, Deus. Olha que coisa tremenda essa aqui. Aleluia, Jesus. No capítulo de número 7, versículo 40, diz: então muitos da multidão, ouvindo isto, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Achamos o profeta. Na cabeça deles, achamos o profeta. E para não entrar muito profundo nisso aqui, Jesus pega os seus apóstolos e está indo na direção do monte. Escuta isso aqui, está indo com eles na direção do monte. Quando chegou no pé do monte, Jesus olhou o grupo assim, como ele está olhando para mim e para você esta noite. Olhou cada um assim, e o olhar de Jesus penetrou em cada um deles. Jesus olhou e disse: Pedro, vem aqui. Tiago, João, vem aqui. Subam comigo. Os 9 ficaram embaixo. Aleluia, Deus, glória. Eu fico imaginando a postura dos 9. Que é isso, rapaz? Isso é um grupinho, uma panelinha. Onde levou eles que a gente não pode ir? Tremendo, Jesus, aleluia. Esses 3 aí estão numa lista especial. Aí Deus está só olhando. É bem assim. Aí Deus tocou no coração de um pai do outro lado, que estava passando um problema gravíssimo com o filho, porque quando ele via fogo, ele queria se lançar no fogo. Quando ele via água, ele queria se lançar na água. O pai tocou e disse: vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. E quando chega, encontra com os 9. Os 9 estão lá. Aí chega o pai. Ó, esse aqui, ó, é meu filho. Eu ouvi dizer que vocês expulsam o mal, o demônio, e eu trouxe aqui. E aí eles começam: sai, sai, sai. E o espírito não quer ir embora, não. Sai. E os outros 3 estão lá em cima. Jesus está lá, transfigurou suas vestes, apareceu Elias, Moisés, Pedro ficou como um menino. Vamos fazer aqui 3 cabanas, e tal. E aí o evangelista escreveu, ele não sabia o que estava dizendo, porque tamanha foi a honra e a glória que ele recebeu. E os 9 estão lutando, o demônio: sai, 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 não quer sair. Os fariseus chegam e começam a zombar. Se fosse hoje, que mico, hein? Eita, Jesus. Meu Deus. E eles estão lutando. Aleluia. Aí passou um mistério lá em cima. Jesus está descendo
Os 3 que subiu está junto dele, maravilhados. Quando o pai vê Jesus descendo, ele corre junto ao pai. A pessoa de Jesus conta a sua situação. Jesus determina, o menino cai, ele expulsa o mal e entrega o menino abençoado por pai. Os 9 olharam e disseram: podemos fazer uma pergunta? Jesus disse: sim. Por que nós não conseguimos expulsar? Forte, aleluia. Oh, Deus não deixa ninguém sem resposta. Glória a Deus. Eu glorifico a Jesus esta noite, porque Ele é aquele que ouve ainda, Ele é aquele que ainda fala, Ele é o mesmo que direciona, Ele é aquele que cura o mal, Ele é o Senhor desta casa. Nós estamos aqui por causa dEle. Eita, papai. E Jesus disse: esta casta de demônio só pode sair com jejum e oração. Ou seja, vocês não estavam preparados nem para expulsar um demônio. Imagina ver o que esses viram. Glória a Deus. Aí agora vem a pergunta dos 3 que subiram com ele. Estão descendo. Aí eles olham para Jesus e dizem assim: escuta, não temos dúvida que tu é o Cristo. Pelo que vimos lá, tu é o Cristo. Mas a gente pode fazer uma pergunta simples para o Senhor? Pode. Então por que os escribas afirmaram que Elias viria antes da sua vinda? Então, eles tinham credibilidade na sua escrita. Jesus parou e disse: na verdade, Elias já veio. E passou por eles, e eles não conheceram. Veja isso comigo. Veja, irmão do céu. Estou sentindo a presença do Senhor neste lugar, esta noite. Veja comigo 17 de Mateus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Versículo 10. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: então por que dizem os escribas que é mister que Elias vinha primeiro? Então Jesus respondeu e disse: em verdade, Elias virá primeiro. Ele vai restaurar todas as coisas. Porém, versículo 12, Elias já veio e não conheceram. Fizeram tudo o que quiseram com ele. Assim farão também padecer o Filho do Homem. Então eles entenderam que ele estava falando do Batista. Elias era o Batista. Aleluia, Jesus. E aonde está o profeta? Também era o Batista. Glória a Deus. Jesus disse: dos nascidos de mulher, não há maior do que João Batista. Glória a Deus. Você quer ter algo do céu na tua vida? Você quer receber? Esteja disposto a servir. Esteja disposto a renunciar. Glória a Deus. Enquanto mais da terra eu tiver, menos do céu terei. Verdade, Jesus. Enquanto mais eu renunciar à terra, mais do céu eu terei. Eu tenho que estar disposto a servir. Deus de poder e glória. Aleluia, Jesus. Quem serve não questiona. É verdade. E se ele tem alguma coisa para falar, ele vai falar com Jesus.
Ele não vai querer bater de frente com ninguém. É verdade, Jesus. Ele vai falar com Jesus. Aleluia. Então, eles estavam junto ao trono do Pai e tinham face de homem, dizendo: aquele que quer estar perto do trono tem que estar disposto a servir. Aleluia. E depois tinham face de boi, pronto para levar o peso. Está disposto a carregar os jugos e os problemas. Glória a Deus. Aleluia. Não se queixa no seu ofício, onde está carregando a sua cruz. Não reclama, não se queixa. Estava na congregação São Paulo 2 e um dia os jovens saíram e foram atender uma carta. Chegando lá, tinha vários grupos, vários jovens de várias igrejas, e apresentaram um grupo de uma igreja. O nome da igreja era Lasquinha da Cruz. Os caras estão cortando a cruz a ponto de ficar uma lasquinha, porque a minha geração não está disposto a pagar preço. Jesus amado. Se as muralhas para cair, chamasse os crentes de hoje para dar as voltas que foram dadas, a muralha estava em pé até hoje. É verdade, Jesus. Aleluia. Gideão lutava sozinho na batalha. Que está difícil de achar os 300 no meio do povo. Nós queremos folgar. É verdade. É verdade, Jesus. Aleluia. Não estamos dispostos a levar É verdade. peso, carga. Escreve aqui um bilhetinho: pastor, eu quero cantar um hino. Quando está difícil, pastor, para lá, para cá, não conseguiu dar oportunidade. Domingo que vem vai lá visitar. A pessoa não quer vir mais para a igreja porque não teve oportunidade para cantar. Não está disposto. Aleluia. No dia de hoje, Deus olhasse para os nossos profetas. Jonas, pois não, senhor? Entre Nínive e prega o arrependimento. Quanto o senhor vai me pagar? Tudo hoje. Os caras querem dinheiro mesmo. Você vai me pagar. Tem alguns que você liga para ele, ele pergunta para você assim: irmão, a sua igreja tem quantos membros? Não, os cabras só tem mensagem para muito. Se for para pouco, não tem não. Outro dia eu fiz uma brincadeira com um. Liguei, me deram um número. Eu liguei para ele e disse: irmão, me deram o vosso contato e eu queria convidar o irmão para um culto aqui, onde o irmão vai ter liberdade de ministrar a palavra de Deus. Ô, pastor, eu vou, tal. Aí, no meio da conversa, eu disse assim para ele: e no dia, irmão, eu vou levar os cegos, os coxos e os ressecados. Aí ele ficou em silêncio. Aí eu disse: alô, você ainda está aí? Ô, irmão, é para curar toda essa gente? As pessoas não estão mais acreditando. Eu liguei para uma cantora um dia. Aí ela perguntei: irmã, eu queria convidar a irmã aqui para vir louvar a Deus. Aí começou as perguntas: que dia que é, irmão? Ele disse: é uma quinta-feira. Onde o irmão está? Disse: estou em tal cidade, em São Paulo.
Tá bom, irmão, como é uma quinta-feira, como o irmão está em São Paulo, eu estou também em São Paulo, é 5 mil reais. Eu disse, irmã, eu não canto, mas quando eu canto de graça. Para pagar 5 mil, deixa que eu canto. Ninguém quer levar peso, quer levar vantagem, levar dinheiro. E eu descobri, irmãos, e eu descobri pela palavra de Deus, que no dia em que o Senhor confiou os seus bens aos servos, Ele chamou um, e deu 5 para um, deu 2 para o outro, e deu 1, que representa a minha geração. E no dia do acerto, o que tinha 5 disse, granjeei outros 5. O outro, tu me deste 2, batalhei, granjeei, e aqui está. Chegou o que tinha recebido 1 e disse, sabendo que tu és um homem cruel e que ia cobrar de mim, eu tive medo e eu enterrei. E aí o Senhor olha para ele e diz, se eu soubesse disso, eu tinha dado o meu dinheiro. E eu descobri que a palavra dinheiro só aparece na vida e no relacionamento daquele que recebeu 1. O que recebeu 5 é talento, o que recebeu 2 é talento, e o que recebeu 1 não fez nada e surge dinheiro. A geração do dinheiro só tem 1 e quer dinheiro. Aleluia, Jesus. E a culpa em parte é nossa. Escutava a entrevista de um desses camaradas, não é, um canal de televisão, e o repórter perguntou para ele, qual igreja que você pertence? Ele disse, eu não pertenço a igreja nenhuma. Ele disse, mas você grava o gospel? Ele disse, eu gravo porque tem quem ouve, eu gravo porque tem quem cante. Viramos um mercado consumidor. Oh, meu Deus. Estou sentindo a presença do Eterno neste lugar. Esta palavra talvez não seja uma palavra para você rodar, pular, dar aviãozinho, mas é uma palavra para que você entenda que muitas das vezes Deus está tirando algo de mim, como Ele fez com Ezequiel, para poder mostrar o céu. Mas também você não pode andar com o rosto de boi por aí, senão você vai começar a dar cabeçada nas pessoas. E eu descobri, irmão, e quando Deus chamou Ezequiel e falou para ele, eu vou cuidar das minhas ovelhas, visto que aqueles que eu coloquei para cuidar não fizeram. Aí Deus faz uma lista, a desgarrada, a perdida, a doente. Aí Deus coloca na lista e diz, a gorda e a forte. Aí você vai lendo o texto e você vai descobrir que a forte se juntou com a gorda, e o texto diz, dava cabeçada e ombrada, e gerou e tocou as ovelhas para fora. Aí Deus olhou e disse, eu vou entrar com juízo. Tem pessoas que Deus vai tratar direto com elas.
apresentar tantas primícias podres e estragadas diante do altar de Deus, e por mais que você tenha misericórdia e queira cuidar e queira tratar como pastor, Deus diz: é comigo agora. Aleluia, É bíblico. Deus olhou para Samuel e disse: Samuel, você está tendo dó de Saul, e eu quero saber até quando, se eu já rejeitei. Você está preocupado porque você que ungiu, você está preocupado porque foi você que separou, porque você que jogou o óleo, mas eu já rejeitei. O negócio dele é comigo agora. Por favor, tire a sua mão. Ramandur Kinarasei. glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tinha um rosto de leão, mas não andavam com a face de leão. A ideia do leão é que ele é o rei. Ele não precisa de ninguém. Ele sai à caça. Ele vai ao campo quando ele tem fome. Ele não precisa da mão de ninguém. E a ideia dele é que ele vai reinar. Essa característica de leão na sua e na minha vida é pela natureza que temos de Jesus, que ele é o leão da tribo de Judá. Mas como homem, eu não posso agir como leão. E dentro da igreja, irmão, tem pessoas que você olha para ele, a face dele é de leão, pronto a brigar, não se humilha, não reconhece as autoridades espirituais constituídas. Eu faço como eu quero, da maneira que eu quero. E tem uns que dizem assim: Deus me chamou, meu compromisso não é com homem, é a super ovelha agora, não precisa de pastor. Deixa eu diminuir aqui, senão a gente vai esticar muito e você está querendo ir embora. Eu também. E eu descobri pela palavra de Deus que quando Deus deu aquela revelação ao profeta Isaías, do capítulo 6 do livro, que ele tem a oportunidade de ver Deus assentado em seu trono, e ele vê o séquito de Deus, que é a roupa, a roupagem real. E o séquito era enorme, porque Deus no céu, e ele descia, passava todo esse espaço e entrava no templo, uma coisa tremenda, linda. E ele vê os serafins, e eles tinham 6 asas, lembra disso? Mas não voavam com as 6. Com 2 escondia o rosto, com 2 escondia os pés, e com 2 voavam. E eu descobri, irmão, que o voo era tão alto que eles estavam voando acima do trono, de posição geográfica, acima do trono de Deus. 6 asas. 2 ficavam na reverência, porque cobriu o rosto, olhando para Deus, dizendo: estou aqui, mas não sou digno nem de olhar para a sua face. Eu cobro, o meu rosto está coberto. Estou aqui, mas estou cobrindo os meus pés, dizendo que o Senhor é meu governo. Eu não ando com os meus pés, não vou para onde eu quero, tem uma direção. Glória a Deus, aleluia. E aí voavam alto. E eu descobri que o crente, ele cobre os pés, e ele só anda bem, ele só vai bem quando ele cobre os pés. Quando ele não vê os pés,
E eu descobri que é justamente nessa posição aí que muitos não fazem. Aleluia. Aleluia! Eita Deus! Glória a Deus. Maravilha, gente. Aleluia! Quer voar alto, irmão? Cubra os pés. Aleluia. Glória a Deus, oh glória! Deixa eu falar uma coisa aqui, e muitos não vão entender. Existem duas coisas que a gente precisa observar. A primeira delas, o que é a igreja? A igreja não é essa estrutura predial. A igreja é você e eu. Verdade. Então, o que é essa estrutura? Casa do Pai. E Jesus disse: a casa do meu Pai será chamada casa do louvorzão. Não. Não? Você tem certeza? Casa de oração. Então pergunta para o seu irmão: então por que você entra aqui e não ora? Entenda isso. A casa é para oração. Eu entro para cantar. Eu moro do lado, irmão. É forte. Eu só venho na igreja quando escuto o som disso aqui. Aí eu pego a Bíblia. Pro culto. É forte, meu Deus amado. Meu Deus, misericórdia. Aleluia, Jesus. Mas, escute, eu estou parando, mas escute isso aqui. Aí, vamos pensar em alguém que está voando com as 6 asas. Tem 6, ele está voando com as 6. A tendência é que quem voa com 2, se usar 6, vai voar mais alto. Aí, as circunstâncias que está mirando a sua e a minha vida, está assim. Aí de repente a circunstância atingiu uma das asas. Aí ficou 3 de um lado e 2 do outro. Aí ficou penso. E todo penso é torto. Eu falo aqui há vários ex-meninos que empinaram pipa. E tinha dia que você levantava o pipa começava assim, inclinar. Aí você falava, tá penso. Aí você derrubava o pipa, amarrava uma fitinha, vamos embora. Todo penso é torto. Aí você começa a inclinar assim. Aí Deus olha assim: ô anjo, vai lá, pega uma asa que ele deixou de reserva aqui e põe lá, que senão ele vai cair. Aí o anjo vai lá, você não deixou a asa da reverência e não deixou a asa da direção, que aqui cobre os pés. Aí o anjo volta e fala assim: Deus, ele não deixou a asa de reserva aqui não. Nem da adoração, nem da reverência e nem da direção. Aí você está lá tentando se equilibrar. Aí 2 está lutando para fazer a função de uma, que a ideia é que as asas vão se bater e misturar uma com a outra. Aí você estava lá em cima, aí daqui a pouco bum. Meu Deus. Aí os irmãos olham e dizem assim: rapaz, o irmão era uma bênção. O camarada pregava demais, irmão. Cantava muito. Irmão, tocava. O que aconteceu? Ele esqueceu das asas que tinham que ficar no altar. O voo dele era aquele mesmo, mas ele precisava deixar no altar de Deus. Aleluia, Deus, glória. Você tem a autoridade de Deus na sua vida. Nós servimos ao leão da tribo de Judá e temos da parte dele a natureza, mas não devemos agir como age o leão. E por fim, para fechar, se deslocava só com a face de águia. Longevidade, vê longe. Sabe como renovar as suas forças.
Sabe quando o seu bico está estragando, em vez de ajudar? É, Jesus. Ele vai procurar uma pedra e vai bater. Até cair e começar a vir uma novidade. Que Deus em Cristo te abençoe. Aleluia. Que Deus em Cristo te dê graça. Mas aprenda isso esta noite. O que eu recebi do meu Senhor, a terra não pode limitar. Aleluia. As coisas deste mundo não podem diminuir o meu relacionamento com o Senhor. O apego às coisas deste mundo não pode limitar a minha chamada. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E eu não posso deixar de agir como faz aquele que pertence ao céu. E para fechar, eu quero deixar aqui, entre tantas coisas, aquela fala de Deus para Moisés. Aleluia, Deus. Quando Deus olhou para o povo e disse: meu povo vai caminhar 40 anos. E eu preciso fazer uma casa de adoração. Aleluia. Deus disse: vou construir o tabernáculo. Deus leva Moisés e mostra para ele o tabernáculo do céu e disse a ele: leia comigo isso, eu estou parando. Aleluia, Deus. Glória. Hebreus estou sentindo a presença de Jesus neste lugar esta noite. Aleluia, Jesus. Capítulo 8 de Hebreus, Oh, glória a Deus. versículo 5, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente te foi avisado, estando já para terminar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte eu te mostrei. Tem um modelo. Aleluia. O modelo não é o meu modelo, É verdade. é o do céu. Aleluia. Tem um modelo e ele é de lá. Não queira trazer coisas para injetar dentro deste modelo que você e eu seremos reprovados. Verdade, Jesus. Tem um modelo. Aleluia. E Deus disse para Moisés: seja fiel no modelo que te mostrei. Fique de pé.